esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, querido irmão no sacerdócio, Padre Afonso, quando meditava essa palavra orando no meu quarto, na casa paroquial, me chamava por demais atenção a pergunta que esse teólogo, por assim dizer, que esse mestre da lei faz a nosso Senhor. Mas é muito importante que nós nos voltemos à pergunta que ele faz. Qual foi a pergunta que o mestre da lei fez mesmo a nosso Senhor? Eu não entendi nada. Qual foi? Pode ajudar aí, Luciano, pode ajudar na música. Como é que é? Vai lá, Graça, fala para a turma que está de casa. Qual foi a pergunta que o mestre da lei fez? Qual é? Qual é o maior dos mandamentos? Isso, é judia de vocês, mas é para o bem, porque eu vos amo. Por isso eu vos puxo para mais, viu? Então fala comigo. Qual é? Qual é? O maior de todos os mandamentos. Maior de todos os mandamentos. E a resposta de nosso Senhor, ele é a sabedoria encarnada, não poderia ser tão inteligente, né? Não tem como, as respostas de nosso Senhor Jesus Cristo ultrapassam a inteligência. E ao invés de ele responder o óbvio, ele começa por algo que nós não observamos. Ele diz assim, o primeiro de todos começa assim, meu filho: Shema, do hebraico para o português, ouve, escuta. E desde criancinha, o Senhor me concedeu a graça de ter contato com a sua palavra desde 8, 9 anos de idade, né, quando senti o chamado para ser padre. Desde criancinha eu escutava essa palavra, o pároco pregando, ela sempre me impactou. Por que Jesus falou o primeiro de todos é escuta? E nessa semana, rezando como diz essa palavra, o Espírito Santo me dizia no meu coração muito claramente: o Senhor disse escuta, porque, como dizia Santo Agostinho, fala comigo, não se ama aquilo que não se conhece, vai lá? Não se ama aquilo que não se conhece. Mas para que você possa conhecer alguém, você precisa antes de tudo escutar, ouvir. Não tem como você conhecer uma pessoa se você não escuta. Se você não pratica uma escuta, não uma escuta passiva, mas uma escuta ativa. Por que nós temos casais que dormem na mesma cama há anos, que são verdadeiros desconhecidos? Porque não se ouvem.
Por que os casais falam no fatídico dia que o amor que eles professaram no altar, no sacramento do matrimônio, o amor acabou? Eles dizem que o amor acabou, por quê? Porque pararam de se conhecer. E por que pararam de se conhecer? Porque pararam de se ouvir. Quando nós paramos de nos escutar, o amor vai minguando, minha gente. O amor vai morrendo aos poucos. E é por isso que nosso Senhor vai no cerne da questão, retomando o pai dele em Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus chamam de Torá. O primeiro de todos é: escuta, Israel. Essa câmera para mim, por favor, eu quero falar quem está em casa, a turma da edição. Quero falar com você. Então veja bem, até hoje, para quem não sabe, o judeu coloca na porta da casa dele um negocinho, eu tenho na minha também, chama mezuzá. Lá na minha entrada da minha casa, eu sempre saúdo a mezuzá. O que tem dentro da mezuzá? Dentro da mezuzá está escrito isso: ouve, Israel, escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um só. Nós desaprendemos a ouvir. E é por isso que as relações se acabam, é por isso que os casamentos se acabam, é por isso que as amizades se acabam, é por isso que a religião, a tua religião vai minguando e a tua espiritualidade, e você vai cair na tibieza, porque você é uma pessoa que desaprendeu a ouvir. Vocês sabem que quando uma pessoa vem falar com a gente, ela começa a conversar com a gente, né? E ela vem pedir um conselho, ela vem dar uma explicação para a gente, e todo mundo tem a vozinha da cabeça. Você não tem uma vozinha na sua cabeça que fica dando palpite? Às vezes é o anjo da guarda, às vezes é o Espírito Santo, às vezes é o tranqueira do demônio, e muitas vezes é você mesmo dando pitaco, né? Você está ali, está dirigindo, então, né? Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Está tomando banho, vou falar para ela uns bom bocado. Quantos discursos ensaiados no chuveiro que nunca se concretizaram, graças a Deus, porque era tudo bobagem, né? Graças a Deus. Mas não tem uma vozinha na cabeça da gente, que a pessoa está explicando uma coisa para a gente, a pessoa está desabafando com a gente e a vozinha está lá. O que eu vou falar? Eu vou responder isso, eu vou falar aquilo. Nós não sabemos escutar, minha gente. Tudo começa na escuta. Tudo. E isso quando a pessoa não está rasgando o coração para a gente e você ainda interfere. Mas comigo também, você não tem noção do que aconteceu comigo, pior que com você. A gente não sabe ouvir. E para acabar e piorar, é quando alguém está rasgando o coração para a gente, e a gente está assim lá na cabeça: nós temos que pagar a net, né? Não paguei. Nosso pneu do carro está careca, não tem condições de trocar. Não sei se troca o carro ou troca o pneu. Melhor trocar o pneu, mais barato, né? E a gente faz de conta que escuta. E aí nós fazemos isso com Deus também. Porque o que tem de gente que vem à missa de corpo presente, ainda mais com essa chuva que está caindo lá fora, gostosa para dormir, a gente já está assim, ó, né? A pessoa nem morreu ainda, já veio na missa de corpo presente dentro da mesa, que só está o corpo, o coração está em outro lugar. Às vezes nós vamos na capela do Santíssimo, a gente começa bonito, começa com o nome do Pai e faz uma oração bonita, e daqui a pouco olha para o Santíssimo: nossa, que eu vou jantar hoje? Acho que hoje eu vou comer uma pizza, está friozinho, massa vai bem com vinho, né? Acho que vai uma coisa boa, né? Nossa, não liguei para o meu patrão. Nossa, terça-feira, é assim, né? E aí vai rezar o terço. No primeiro mistério, o arcanjo Gabriel. O que fez o arcanjo Gabriel? Ele anuncia para Nossa Senhora o nascimento. Então começa: Pai Nosso, estou contemplando o arcanjo Gabriel. Aí, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nossa, meu marido não chegou até agora. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito sois de Jesus. Nossa, meu filho tirou 5 na prova. Ô moleque. Né? Enquanto você ainda coloca as preocupações para Jesus, que vá. Mas o problema, minha gente, é que a gente quase nunca está inteiro naquilo que a gente faz. Desculpa, sinceridade. A gente não está inteiro na missa, a gente não está inteiro no terço, a gente não está inteiro na amizade, a gente não está inteiro no casamento e a gente não está inteiro no namoro. Sabe por quê? Você sempre está num lugar, a maioria de vocês, pensando em estar em outro. E aí você não vive o tempo de graça, que é o kairos que Deus tem para você. Quando estiver na missa, esteja na missa. Quando você estiver com uma pessoa importante para você, esteja de verdade, né? Não esteja com a cabeça em outro lugar. E aí Deus vai fazer uma censura muito importante para nós na palavra. Fale comigo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Está muito longe de mim. Não é isso?
E aí eu me lembro do rapazinho, né? Ali, o rapazinho não, a criancinha que estava vendo o pai e a mãe gritando, vociferando um com o outro. Eu passei por isso na minha família, meus pais tiveram uma conversão maravilhosa, mas na minha infância, num cômodo só, nós morávamos, sendo filho único, quantas vezes eu vi meu pai gritando com minha mãe, e minha mãe, coitadinha, tentava responder, e os dois gritavam, e uma criança não sabe o que está acontecendo, o que ela faz? Na melhor das hipóteses, ela consegue se cobrir com uma coberta, e ficar ali tremendo, esperando passar, porque a gente perdeu a capacidade de conversar, de ouvir, de escutar, e a gente começa a gritar. Vocês são casados, e de casa também, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada de ficar brigando na frente da criança, ela não tem filtro para isso. Vai fazer DR, discutir a relação, faz no lugar neutro, bota a criança para dormir primeiro, porque na gritaria você vai causar chagas nessa criança. Na vida adulta ele vai ser um adulto inseguro, uma adulta insegura por tua culpa, porque foi você que cavou chagas profundas nesse adulto de hoje, que era a criança de ontem. Vamos parar com essa palhaçada, minha gente. E aí, eu estava me lembrando, né? A criancinha viu o pai xingando a mãe. É você que matriculou ele na escola que eu não falei que era para matricular. E ela falou, você não põe limite. A sua mãe é aquela cobra de saia. E começaram a fazer aquilo que eu chamo de ping-pong de Satanás. O que é o ping-pong do diabo? É assim, você nunca está presente. Pum! Aí o outro recebe a bolinha e joga. Mas você só quer saber das suas amigas. Mas você moeu o cartão de crédito, mas você... É complicado, né? São Paulo apóstolo vai dizer assim, fala comigo, toda espécie de irritação, injúria e gritaria, deve desaparecer do meio de vós. Não pode na casa de um católico a gritaria imperar. Se na sua casa está uma gritaria, em nome de Jesus se converte, cria jeito, passa um óleo de peroba na cara, toma vergonha e vai que é tua. Viu? Não tem outro jeito não. E aquele pai gritava, e aí a vozinha, né, junto com a que foi tentando cobrir os olhos da criança, tapar os ouvidos para a criança não escutar, mas não tinha como, é muito alto. E aí a gente vê também, né, os idosos nas casas são tratados muitas vezes como um zero à esquerda. Muitas vezes você mora numa casa porque foi esse idoso que conseguiu ela para você. Se não fosse ele, você não tinha. Se não fosse sua avó que mora lá, você nem estava morando onde você está, você nem estava onde você estava. E aí o que as famílias fazem com os idosos? Deixa como um zero à esquerda. Quando vai resolver uma coisa na casa, nem consultam. E quando consulta é o último. Quando consulta? Todo mundo decide, o idoso tem que aceitar. Ele que lutou a vida inteira para você morar naquela casa. E ainda fala assim, olha, o que sobrou aqui da casa é esse espaço, então você fica aí, tá bom? Se quiser também, se não quiser, já te põe numa clínica. É assim. E a idosa, que deveria, aliás, eu falei na missa das 8 ontem, né? Aqui eu não estou dando indireta para ninguém não, só estou pregando, né? Está gravado em todas as missas. E aliás, eu não sei quem vem, quem não vai na missa, né? E quem está assistindo também não sei, mas o Espírito Santo sabe. Os idosos deveriam ser os reis e rainhas do nosso lar. Reis e rainhas. Porque nós não seríamos nada, somos anões em ombros de gigantes. A gente vê alguma coisa que está montado nos ombros deles, viu? Deveriam ser os reis e as rainhas. E pelo menos isso é um catolicismo, né? Pois bem, e aí então, aquele pai gritando com a mãe, e a avó pegou a criança, e a criança fez uma pergunta inteligente. A criança falou assim, ô vó, se o pai e a mãe estão tão juntos assim, quase cuspindo na cara um do outro, por que eles estão gritando tanto? É um pensamento interessante. Aí a avó falou assim, olha filho, vou ensinar uma coisa para você aprenda já. Duas pessoas gritam umas com as outras, quando embora estejam muito próximas, já faz tempo que o coração ficou distante. E o coração dos dois está tão longe, que eles precisam gritar para poder se ouvir. Mas a avó continuou a catequese. Ela falou assim, por outro lado, quando duas pessoas têm comunhão de almas, elas não precisam gritar, elas sussurram e por vezes nem falam, porque só o olhar já diz tudo. Essa comunhão de almas que Deus quer que nós tenhamos com nossos amigos, que Deus quer que você tenha no seu casamento, mas que não vai ser possível se você não fizer duas coisas: aprender a ouvir a palavra de Deus e, em segundo lugar, aprender a ouvir o outro, minha gente.
Só que se você for discutir com o outro uma coisa que é necessária e você percebe que vai desequilibrar, que você vai gritar, cala-te e reza. Tem que ser na base do diálogo. E às vezes nós temos coisas difíceis para falar. Nem sempre são coisas fáceis. E tem coisas também que a gente nem quer ouvir e por isso a gente não pergunta. Você é assim? Tem coisas que a gente não quer ouvir, então o que você faz? Não pergunta, que pelo menos não dói, não é verdade? Mas chega um momento na nossa vida, nas nossas amizades, no nosso namoro, no nosso casamento, que a gente precisa falar, porque ter conversas difíceis, às vezes é necessário para evitar uma vida mais difícil ainda, porque aquilo que você diz te cura, e aquilo que você guarda te adoece. Eu gosto de um poeta que diz assim, viu fulano? Fulano morreu afogado, não foi no açude nem na praia, morreu afogado em palavras que nunca foram ditas. Diga, converse. Está aí o Papa Francisco pedindo para que estabeleçamos uma cultura do diálogo. Mas essa cultura do diálogo, essa cultura do encontro começa no seu casamento. Começa dentro da tua casa com seu marido, com a sua mulher. Começa com aqueles que são próximos a você e começa entre você e Deus. O primeiro de todos é: ouve Israel, aprenda a escutar, porque vocês desaprenderam a ouvir a Deus e o próximo. A segunda mensagem é decorrente desta. A segunda mensagem diz respeito sobre a realidade de que no nosso coração há um trono. Sabe essa igreja? Essa igreja que vocês aqui é como se fosse o seu coração. E aí você repara que no centro dessa igreja tem uma cadeira. Na liturgia, essa cadeira chama-se sede. Por isso chama Catedral da Sé, por exemplo. Por isso chama Santa Sé, né? E a cadeira da catedral não chama sede, chama cátedra, porque lá está o bispo, né? Mas no seu coração tem uma cadeira como essa. E você precisa entender que sempre haverá três possibilidades. Aquela cadeira nunca está vazia. Ou você está sentado nela mandando, ou o Senhor Jesus está lá reinando, ou alguém sentou lá. E quando não é o Senhor que está sentado nela, se somos nós ou é alguém, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Lê do engano, senhores protestantes, que nos assistem inclusive, saudações, eu sei que assistem e me mandam mensagens. Lê do engano achar que idolatria é você rezar piedosamente diante de uma irmã nossa que foi Santa Filomena. Lê do engano. Porque a idolatria é tudo aquilo que ocupa na sua vida o lugar que é próprio de Deus. E nesse sentido, católicos e protestantes podem ser idólatras. Todas as vezes que alguém se sentou naquela cadeira, que é o teu coração, e não é Jesus Cristo, você e eu, nos tornamos verdadeiros idólatras. Temos nossos bezerros de ouro de estimação, que estão reinando lá, ao invés do Senhor Jesus. E é por isso que, como antídoto para isso, não é? O Senhor nos fala em Deuteronômio, está na Mezuzá, está no Evangelho de hoje, e vale a pena repetir, porque isso vai curando o nosso coração. Repete comigo: amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. E com toda a tua força. O que significa isso? Que Deus precisa voltar o centro da vida dos católicos. Deus precisa voltar a ser o centro, porque com Deus não tem negócio. Porque Ele na cruz nos deu tudo, Ele tem o direito de nos pedir tudo também, ou é tudo ou nada. Não é lícito, não é justo que nos demos pela metade a um Deus que se entregou por nós por inteiro na Santa Cruz. E se você acha exagero, olha como doeu, olha como ele sofreu, para achar que ele está exagerando. Deus não aceita ficar em segundo lugar na tua vida. Ele não aceita ficar depois do seu marido, Ele não aceita ficar depois dos seus filhos, Ele não aceita vir depois do seu trabalho. Quantas vezes eu, Padre Wagner, escuto, e acredito que meu irmão, o Padre Afonso também, gente fala assim, gente de igreja: ai padre, eu não vou à missa porque eu vou ter que trabalhar, sabe? Eu não vou à missa porque eu tenho um passeio, sabe? Eu não vou à missa porque eu tenho que ficar com a minha família.
E aos poucos nós vamos tirando Deus do trono da nossa vida, tirando Deus do trono do nosso coração. Eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam: ô padre, faltar a missa dominical é pecado? Eu respondo: é, sim. Aí a pessoa faz uma segunda pergunta: mas grave ou leve? Gravíssimo. E por que é grave? Vou responder muito simples. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus Sobre todas as coisas. pois você não foi no domingo, você já não amou. E o terceiro? Guardar. De domingos e feriados. E quantos mandamentos tem a igreja? 5. E um deles fala: ouvir missa inteira aos domingos. Você tem que entender uma coisa: na segunda-feira, você já tem que marcar o seu encontro com Deus e, se pá, escolher a roupinha que você vai, porque para crush você vai bonitão. Deus não pode ficar em último lugar na nossa vida, nem na nossa agenda. Você tem que saber a missa do final de semana que você vai. E quer que eu te prove por quê? Porque as pessoas chegam para nós padres e falam assim, na confissão: padre, isso aconteceu, chegou visita e aí eu fui deixando, sabe? Tinha das 10, aí tinha das 6, aí eu soube que tinha a última às 8, padre, lá na catedral, mas quando vi, padre, não deu mais tempo, e a resposta é: não deu mais tempo porque você não amou a Deus. Porque Deus estava em último lugar. Quando você ama uma pessoa, você gosta de uma pessoa, ela marca o encontro com você, você marca com antecedência, você bota na agenda, não bota? E você diz inclusive que hora você vai chegar. Eu vou chegar lá, por exemplo, 5h30, 5h35, 5h32 no máximo, a pessoa está ali na porta, bonitinho, está tudo certo. Porque você marcou, porque você não quer desagradar uma pessoa que é importante para você, porque que Deus tem que ficar com o seu resto. Você não pode no final de semana ir na missa que der, porque você já não amou a Deus. Senhores ministros, senhores leitores, músicos, acólitos, coroinhas, sacristãos e o padre, que eu também sou pecador, isso vale para mim. Não estou aqui pagando de santo para vocês não, que muitas vezes eu sinto que não amo a Deus como devo, viu? Todos vocês não vão servir na missa que deu certo. Vocês não vão vir à missa porque não apareceu uma programação mais interessante para fazer. Vocês venham porque amam a Deus. E músicos, pegando no pé dos músicos, quantas vezes vejo música na missa só que ele vai cantar? Difícil ver músico sentado na cadeira. É difícil, e faz anos que eu tento ver. Coroinha, sacristão, acólito, é um pouco difícil também. Ministro, você participa da missa mesmo quando você não vai servir? Ou é só quando você vai servir? E se você não for servir, você não vem? Então você precisa amar mais a Deus. Precisa. E eu também preciso. Quem ama seu pai e sua mãe, e até sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim, disse nosso Senhor. Nem venha que não tem. Essa é a palavra de Deus nessa semana. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. São Coradars, que está ali, né, do lado de Santa Filomena, retornando certa ocasião do povoado francês de Savigny, começou a chorar copiosamente. Os paroquianos ficaram preocupados. Você vê o padre chorar, o padre não para, né? E no sermão, na homilia, São Coradars disse por que chorava tanto. E ele respondeu, eu fiz questão de transcrever a homilia dele. Ele disse assim: eu voltava de Savigny, os passarinhos cantavam no bosque e eu me pus a chorar. Pobres animaizinhos, pensava eu, Deus os criou para cantar e vós cantais. E o homem que foi feito para amar a Deus não o ama. O passarinho canta, o cachorro late, o gato mia. E você foi criado para quê? Para amar a Deus. E quantas vezes você e eu não amamos? E negamos nossa própria natureza, e negamos nossa própria identidade. E é por isso que a gente vai se tornando um bando de infeliz. Porque Deus não é prioridade. Deus é o que sobra, Deus é o que dá. Católicos que vão à praia, tem igreja em alguns quarteirões, mas eu não vou à missa porque eu vim descansar. Você não ama a Deus. Você precisa começar a amá-lo
e a levá-lo a sério. São Francisco de Assis começou a gritar pelas ruas de Assis e chorando gritava: o amor não é amado, o amor não é amado. E o amor ainda não é amado. A partir de hoje, Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Depois vem o trabalho. Depois vem os estudos. Depois vem a família. Depois vem o namoro. Depois vem os amigos. E depois vem o lazer ou restaurante. Depois. Eu tenho muita pena de católicos que largaram da missa e vivem em restaurantes, postando no Instagram, com a tragédia que vai ser a vida deles quando eles experimentarem o vazio, que é uma alma sem Deus. Por fim, uma última observação. Quando você coloca uma pessoa nesse trono que vos falei, uma pessoa no lugar de Deus, Ele permite que ela te machuque e que ela te quebre em 1000 pedaços. Os senhores sabem bem o que eu estou dizendo. Por quê? Porque é preciso que nossos ídolos sejam estilhaçados, para que a gente finalmente possa compreender que só Deus é perfeito, e que nem mesmo um relacionamento ou amizade pode persistir se não for com Ele. Sem Ele não é possível. O venerável arcebispo Fulton Sheen, que está a caminho dos altares, dizia: por vezes Deus permite que os corações se partam, se quebrem, porque é a única forma que Ele encontra de entrar. Quantas vezes Deus permitiu que o seu coração fosse partido para que Ele pudesse entrar? E o que tem de gente na missa, que veio para a missa por causa de coração partido. Ainda ontem, 19h30, o Espírito Santo me lembrava, há 7 anos atrás, de uma mulher que tinha uma relação invejável com o marido, mas bonito demais. As outras tinham muita inveja. O marido dela era tudo para ela, até que pelo zap da vida, que não tinha senha, né? Quando o marido começa a colocar senha, é complicado, né? Não tinha senha. Ela viu que ele estava traindo ela com a melhor amiga. O mundo dela ruiu. Essa mulher emagreceu, essa mulher chorou. E ele se ajoelhou, falou que foi uma fraqueza. Mas que coisa interessante essa mulher disse, que me marcou. Depois de muito tempo eles reataram o casamento, que Deus quer que a gente se perdoe, né? Reataram o casamento, tudo, né? E o padre, não foi aqui, o padre renovou a bênção das alianças, coisa bonita. Mas ela disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Ela falou assim: sabe, padre, eu não tinha percebido que eu idolatrava o meu marido e que eu estava amando ele mais que Deus. E aí não é que Deus incentiva o pecado, mas Deus permitiu que ele me traísse, que ele me machucasse, para eu perceber que por mais que a gente ame uma pessoa, ela não pode ser a base da nossa vida. Então hoje eu louvo a Deus, e hoje eu tenho uma relação bonita com meu marido, mas não endeuso não, porque idolatria é uma coisa que não dá certo. Quantos de vocês tiveram os corações partidos? Que bom, aleluia. Que se não tivesse partido ou quebrado, certamente Deus não entraria. E que bom que entrou. E agora você coloca Deus onde Ele deve ser colocado. Sempre que Deus quer fazer um homem grande, uma mulher grande, Ele o quebra em pedaços primeiro. Para que a gente primeiro seja pequeno, para depois se tornar grande. Peçamos hoje ao Senhor a graça de vermos nossos ídolos mais que quebrados, a palavra é estilhaçados ao chão, para que Ele reine, pois de acordo com a própria palavra, é preciso que Ele reine, e só quando Ele reina, é que realmente somos livres e felizes. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha
minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Como você vai chorar menos? Como você vai se decepcionar menos quando Ele for o centro da tua vida e da tua história? Assim seja. Amém. Tu és o centro da minha vida.